Começar com vocês hoje uma série de lives, 3 encontros. Nós teremos hoje, terça e quarta. Esse horário, 20 horas, 22 horas, aliás. Quero compartilhar com vocês uma palavra que Deus colocou no meu coração. Eu tenho certeza que vai edificá-los, vai transformar a vida de vocês de uma forma que vocês não imaginam. Tenho convicção disso. E todos aqueles que assistirem depois, porque essas lives ficarão salvas só por algum tempo, depois elas não estarão mais disponíveis, mas eu creio que grandes coisas o Senhor fará com aqueles que estão dispostos, disponíveis para cumprir um chamado. Amém? Eu creio nisso, eu creio nisso, eu creio. Tem gente comigo aqui, tem crente aqui, irmão, 10 horas da noite, tem crente acordado aí em nome de Jesus. Eu sei que tem uns crentes que acordam de madrugada, eu sei que tem uns crentes aí que é 3 horas da manhã ele tá de pé. Eu sei que tem uns crentes aí, querido, que quando dá hora, ele tá de pé. Tem uns crentes aí comigo, querido. Ah, querido, bom demais. Deus tem feito milagres e maravilhas. Deus é maravilhoso. Que bom que vocês estão me ouvindo bem. Boa noite. Deus abençoe. Aproveita, compartilha essa live com alguém. Envia para umas 10 pessoas aí no mínimo. Envia para umas 10 pessoas. E eu sei que milagres acontecerão. Amém? A Franciele tá aí. Ô, glória. Meu avô é pastor também. Larguei o plantão e caí na live. Bênção. Amém. Glória a Deus. Amém. Vamos lá, queridos. Eu quero, em nome de Jesus, liberar uma palavra profética sobre você, já que você está me escutando bem, já que a imagem está legal. Eu quero compartilhar uma palavra no teu coração. Eu quero, em nome de Jesus, liberar sobre você algo que os céus estão disponibilizando. Então, se você puder, rapidamente, feche teus olhos. Deixa eu abençoar você em nome de Jesus. Deixa eu orar, irmão. Eu creio muito na oração, eu creio muito no poder de Deus, eu creio demais. Amém? Pai, nós te damos graças, Senhor, por mais esse encontro. Jesus, nós te damos graças, Senhor, porque grandes coisas o Senhor fará. Eu oro, Pai, em nome de Jesus, para que o Senhor transborde teu Espírito sobre cada um dos que estão aqui nesse momento. Eu oro para que o Senhor encha cada um, Senhor, conforme na tua vontade, para que eles sejam cheios do teu Espírito, para que eles possam transbordar, para que eles possam crescer e avançar. Ah, Espírito Santo de Deus, eu oro em nome de Jesus, para que o Senhor opere milagres no nosso meio, para que o Senhor opere maravilhas, para que o Senhor transforme vidas, para que o Senhor transforme, em nome de Jesus, a forma de muitos enxergarem, a forma de muitos pensarem. Eu oro em nome de Jesus por um romper. Espírito Santo de Deus, eu oro para que o Senhor esteja guardando cada um que está aqui, seus lares, seus afazeres. Eu oro para que essa palavra venha como uma semente plantada em terra fértil e possa frutificar em abundância. Pai, em nome de Jesus, eu oro para que o Senhor esteja cuidando dos mínimos detalhes, daquilo que nós não somos capazes de enxergar, daquilo que nós não somos capazes de entender, mas o Senhor está vendo e o Senhor está planejando absolutamente tudo. Pai, eu oro em nome de Jesus, que o Senhor tome conta, Pai, de cada pessoa que está aqui, dos que vão entrar e dos que passarão depois. Eu oro para que o Senhor tome conta deles, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus. Nos guia nesse momento, Senhor, para que a Tua palavra seja revelada, para que a Tua palavra seja o centro dessa reunião. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Queridos, esse final de semana eu meditei bastante sobre algumas coisas. Muito me veio à mente. Foi a morte do Silvio Santos. Eu fiquei olhando todo mundo, compartilhando a imagem, compartilhando cenas, compartilhando momentos com ele. E aquilo me acendeu, irmão, uma observação. E eu fiquei tentando entender, tentando discernir aquilo que o Espírito Santo falava no meu coração. E nesse momento eu observava que tem pessoas que, quando chegam ao fim, elas fazem uma grande diferença e são lembradas não apenas por aquilo que conquistam, mas por aquilo que são principalmente. E é interessante, irmão, porque nós estamos numa sociedade que idolatra o resultado. Nós estamos numa sociedade que idolatra o resultado. Parece que não tem mais espaço para aquele que não tem plano para o próximo ano. Parece que não tem mais espaço para aquele que não sabe o que vai acontecer na próxima semana. Parece que não tem mais lugar para aquelas pessoas que não estão frutificando como muitos esperam do que seja frutificação. Isso me preocupou demais, irmão. Porque tem uma galera indo numa direção sem freio. Tem uma galera indo numa direção como se fosse foguete.
vai pra cima e faz e acontece e as pessoas estão conquistando. Irmão, não tem problema nenhum em conquistar. Tá tudo bem em conquistar. O problema é para o que eu estou conquistando, para o que eu estou sendo bem-sucedido, por que eu estou fazendo isso. A questão é o motivo pelo qual eu estou fazendo aquilo que faço. E uma das coisas que tem me incomodado muito é que muitos estão em busca de resultados muitas vezes aparentes, porque quando são aqueles resultados que se pode ver, então ele pode ser medido. Só que, irmão, no reino de Deus as coisas são um pouco diferentes. No reino de Deus as coisas não costumam ser como são as coisas dos homens. Isso pelo fato que muitos conquistam, mas não tem significado naquilo que estão conquistando. Porque eles apenas estão buscando coisas sem entender pelo qual estão buscando. E tem gente que está buscando um caminho de conquista tentando saciar uma necessidade. Tem gente que está tentando buscar realizar alguma coisa para suprir uma necessidade. Eu preciso ser próspero para que eu não passe mais necessidade, para que eu compre aquilo que eu quero. Irmão, não está de todo errado esse tipo de pensamento. O problema é quando a minha conquista se torna o meu maior inimigo. O problema está quando a minha conquista se torna o meu maior inimigo. Por quê, pastor? Porque muitos estão falando de resultados, mas nem todo mundo está falando de propósito naquilo que está sendo feito. Eu começo a trilhar um caminho e ter uma régua ali medindo as pessoas por aquilo que elas frutificam. Mas, irmão, isso tem um problema muito grave. Porque muitas pessoas que estão passando por algumas dificuldades, elas se sentem absolutamente pressionadas. Ah, mas então significa que eu não tenho Deus? Porque eu não estou frutificando da forma que essa pessoa frutifica? Porque eu não estou crescendo da forma que essa pessoa está crescendo? Então eu não tenho Deus? Irmão, chegou uma hora que eu estava orando e eu perguntava ao Senhor, Deus, o que é fruto? O que é frutificar? O que é gerar um resultado que agrada a Ti? E uma das coisas muito interessantes é que as pessoas confundem muito dons com frutos. Irmão, dons não são frutos. Não é o fato que me faz cantar bem que eu estou frutificando. Tem muita gente que canta bem, que não está cantando mais para Deus. Tem muita gente que tem um talento incrível, mas que não está utilizando esse talento para Deus. Tem muita gente que está com grandes talentos, com grandes realizações, mas que não está trazendo aquilo para Deus. Então talento não é fruto, irmão. Talento é ferramenta. Talento fala daquilo que eu sou capaz de manusear. Tá? Então, o meu network, né? O meu fruto vem pelo meu network, que aí eu conheço várias pessoas. Mas e aqueles que não conhecem ninguém? Porventura, aquelas pessoas que não conhecem ninguém, será que eles não são capazes de frutificar? Eu só frutifico se eu tenho uma rede de network? Será que eu só sou frutífero quando eu tenho muitos contatos? Irmão, entenda aquilo que eu estou te falando com sabedoria. Eu não estou falando que é errado você ter um network, eu não estou falando que é errado você ter dons e talentos. Eu estou te ensinando a medir as coisas da forma certa. Porque a gente está se perdendo no meio do caminho, irmão. Deus não nos chamou para ir para o espaço, Ele nos chamou para ir para o céu. Ele nunca nos chamou de foguete, Ele sempre nos chamou de filhos. Então, quando eu tenho essa ideia de eu preciso realizar, eu crio um vácuo nas pessoas, porque tem gente que está falando de identidade, mas não está falando de filiação. Eu estou gerando órfãos altamente determinados para conquistarem alguma coisa. Eu estou gerando órfãos que estão tentando chegar em algum lugar, nem sabe para o que estão tentando provar para alguém, estão tentando alcançar algo. Para quê, irmão? Em busca de quê? E eu estava refletindo em algumas coisas, irmão, como Deus trabalha. Perceba, Números no capítulo 33. Eu vou te fazer um desafio, você que está aqui. Eu quero que você perceba nesse texto o que mais se repete. Eu vou ler. Enquanto eu estiver lendo, fica atento, ouvindo aquilo que eu estou te falando e depois escreve no chat o que mais se repete. Qual é o padrão que mais se repete aqui? Escuta isso. Números no capítulo 33, ele fala o seguinte: as etapas da viagem desde o Egito. Versículo 1. Estas são as jornadas dos israelitas quando saíram do Egito, organizados segundo as suas tropas sob a liderança de Moisés e Arão.
Por ordem do Senhor, Moisés registrou as etapas da jornada deles. Quantos de vocês estão em uma jornada, irmão? Todos nós. Todos nós estamos em uma jornada, saindo de um lugar e indo para outro. Todos nós estamos em direção a algo. Todos nós estamos nessa jornada da vida. Todos nós estamos num caminho. A questão é para onde o teu caminho está te levando. E Deus chamou para que fosse registrado aqui a jornada deles. E ele continua dizendo: esta foi a jornada deles por etapas. Por etapas. Você está entendendo isso? Por etapas. É interessante, irmão, porque por etapas significa que não é tudo de uma vez. Aquilo que Deus tem para a tua vida não vai acontecer de uma hora para outra, tudo de uma vez. Irmão, quem cresce, quem nasce grande é monstro. A gente precisa entender que existem etapas na minha vida. Eu tenho tempo de espera, eu tenho tempo de amadurecimento, eu tenho tempo que eu estou mudando a minha forma de enxergar as coisas. Se eu não respeito as etapas da minha vida, eu não estarei respeitando o crescimento que Deus tem para mim. Qual que é o problema de tudo isso? Eu vou deixar passar algumas coisas, porque eu não estou maduro para suportá-las. Eu estarei dentro do casamento, mas não estou maduro para suportar um casamento. Eu estarei me relacionando com alguém, mas não estou tendo responsabilidade, porque ainda não amadureci para me relacionar. Eu preciso respeitar as etapas. Eu preciso respeitar os momentos, eu preciso respeitar as estações, eu preciso entender que o sábio tem o discernimento do tempo e o modo de todas as coisas. Então, quando eu tenho esse entendimento do tempo e do modo, eu estarei debaixo de atitudes sábias. Versículo 3. Os israelitas partiram de Ramassés. Agora, redobra a tua atenção. Tem crente comigo aqui, irmão. Tem crente comigo aqui. Redobra a tua atenção no versículo 3, ele fala o seguinte: agora eu quero que você ligue o teu botãozinho de atenção e comece a perceber o que Deus mais está falando aqui nessa palavra. Os israelitas partiram de Ramassés no 15º dia do primeiro mês. No dia seguinte ao da Páscoa, saíram marchando triunfantemente à vista de todos os egípcios, enquanto estes sepultavam os seus primogênitos a quem o Senhor havia ferido de morte. O Senhor também executou o juízo contra os seus deuses. Os israelitas partiram de Ramassés e acamparam em Sucote. Partiram de Sucote e acamparam em Etã, nos limites do deserto. Partiram de Etã, voltaram para Pi-Airote, ao leste de Baal-Zefon, e acamparam perto de Midgol. Partiram de Pi-Airote e atravessaram o mar, chegando ao deserto. Depois de viajarem 3 dias no deserto de Etã, acamparam em Mara. Partiram de Mara e foram para Elim, onde havia 12 fontes e 70 palmeiras, e acamparam ali. Partiram de Elim e acamparam junto ao Mar Vermelho. Partiram do Mar Vermelho e acamparam junto no deserto de Sim. Partiram do deserto de Sim e acamparam em Dófica. Tem alguma coisa se repetindo aqui, irmão? Interessante quando a palavra começa a falar da jornada do povo que saiu de um lugar de escravidão e está indo para um lugar de promessa. Olha como a palavra de Deus é intencional. Ele está mostrando a história de um povo que saiu de um lugar de escravidão, que por muito tempo estava sendo escravizado, perdendo identidade, perdendo o senso de quem Deus era. E eles estão nessa jornada. E quando Deus fala para que fosse escrito essa jornada, ele traz 2 coisas muito importantes: etapas e partidas. Se você ler todos os versículos, você vai ver, partiram de um lugar e estavam indo para outro. Eles não registram a chegada. E é interessante isso, irmão, porque muitas vezes Deus vai te dizer quando é que você tem que sair. Ele vai te dizer de onde você tem que sair, mas ele não vai te dizer onde é que você tem que chegar. Quando ele diz para Abraão, ele fala: sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Ele está dizendo: olha, sai do lugar que você está e vai para além. No meio do caminho eu vou te dando as direções. No meio do caminho eu vou te dando os próximos passos. Mas sair significa um ato de confiança, dar um passo para sair do lugar que você está e ir em direção ao lugar que Deus tem para a tua vida. É um passo de fé, porque você não sabe a chegada, você sabe a partida. Você não sabe como é que você vai chegar, mas você sabe que Ele vai te manter no meio do caminho. Então, quando eu falo de propósito, quando eu falo de promessa, eu falo de partidas. E tem gente que às vezes se pergunta: mas pastor, por que eu tenho que entender sobre partidas? Porque às vezes mais importante do que o lugar que você quer saber,
que você vai chegar é o lugar que você tem que sair. Irmão, para que você consiga uma transformação na tua vida, muitos lugares precisam ficar para trás. Muitas amizades precisam ficar para trás. Muitos relacionamentos precisam ficar para trás. Muitas formas de pensar precisam ficar para trás. Quando Deus é intencional para nos ensinar sobre uma jornada, ele fala de etapas, ele fala de partidas, ele não fala de chegada, porque a chegada vai sempre ser um presente, vai sempre ser uma surpresa. A chegada sempre vai apontar para a confiança que você tem para aquele que te sustenta no meio do caminho. Ô irmão, em nome de Jesus, aprende isso. Porque tem gente que Deus está dizendo assim, sai do lugar que tu tá, sai desse lugar, dá o passo de fé que eu vou te dar o chão, dá o passo de ousadia que eu vou te dar a direção, dá o passo de coragem que eu vou fazer com que os gigantes caiam, com uma simples atitude, e se necessário o mar vai se abrir ao levantar de um cajado, porque você carrega uma promessa, e aquele que carrega uma promessa, às vezes não sabe onde vai chegar, mas ele sabe de onde tem que sair. Ô irmão, tem crente aqui não, irmão. Eu tô sozinho, eu acho que eu tô sozinho, não é possível, irmão. Tem alguém comigo aqui, em nome de Jesus? Tem crente aqui, tem testemunha aqui nesse lugar, irmão? Tem testemunha de Cristo aqui, irmão? Oh, irmão. Às vezes a gente tá tão apegado com aquilo que Deus... Com aquilo que a gente quer que Deus faça, que a gente perde aquilo que Deus está fazendo. A gente está tão preocupado com as nossas próprias realizações. Deus está dizendo assim, sai do lugar que tu tá, sai do lugar que tá te prendendo por muito tempo, sai desse ambiente, sai desse tipo de pensamento, sai. É por isso que a nossa primeira live de hoje fala sobre etapas e partidas. Então, pastor, quer dizer que para que eu entenda sobre uma grande descoberta, para que eu entenda sobre um grande propósito, eu preciso aprender sobre etapas e partidas? Sim. Porque, irmão, Deus está te ensinando a segurar com a mão aberta. Oh, irmão. Deus está te ensinando a segurar com a mão aberta, porque você não estará apegado àquilo que Deus te deu, por mais que você tenha responsabilidade quando recebeu. Eu vou repetir isso. Tem gente que não entendeu. Você não estará apegado àquilo que Deus te deu. Escute isso. Quando Jesus estava chamando alguns dos discípulos, ele disse, vamos, eu farei de vocês pescadores de homens. Ele não disse para os discípulos que eles seriam bem-sucedidos. Ele não disse para os discípulos que eles teriam uma linda casa. Ele não disse para os discípulos que milagres iriam acontecer. Ele não falou isso. Não. Ele disse, eu farei vocês pescadores de homens. Ele fala de tornar aquele discípulo em alguém que ele ainda não era. Quando Deus chama Abraão, ele fala a mesma coisa. Ele fala, Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela, vai para a terra que eu irei te mostrar. Tu serás uma bênção. Você será uma bênção. Deus não estava dizendo para Abraão que ele seria abençoado. Deus estava dizendo para Abraão que ele seria uma bênção. Quando Jesus chamou os discípulos, ele está falando assim para os discípulos, ei, deixa eu te dizer um negócio. Eu vou te fazer alguém que você ainda não é. Porque, irmão, antes de Deus te dar, ele te torna. Antes de Deus te entregar, ele te torna. Porque Deus tem compromisso com aqueles que ele tem aliança. E todos aqueles que Deus tem aliança, ele torna essas pessoas. Ele transforma essas pessoas. E sabe qual é o problema? Que muito me preocupa, e é por isso que eu iniciei essa série de lives. Porque eu vejo que tem uma galera desesperada para conquistar alguma coisa. Mas elas se esquecem que se tornar alguém é muito mais importante do que conquistar algo. Você pode conquistar todas as riquezas, mas ao fim ainda é passível de perder a sua alma. Eu até anotei isso. O segredo de qualquer conquista é a coisa mais simples do mundo. Saber o que fazer com ela. Ah, irmão, isso é muito forte. A conquista não passará de um troféu ou um certificado, se nelas não houver um significado. Isso é muito forte, porque se eu não entendo o significado pelo qual eu estou conquistando aquilo que estou buscando, eu vou ter um troféu na minha estante, eu vou ter um certificado na minha parede, mas eu não vou ter significado nenhum dentro de mim. A questão, irmão, quando Deus começou a nos dar um alcance, quando Deus começou a nos dar uma voz, quando Deus começou a nos dar
a apontamentos, direcionamentos, e pessoas começaram a ouvir aquilo que nós carregávamos, eu perguntei: Deus, por que o Senhor está me dando isso? Para o que é o que o Senhor está me dando essa voz? Para o que o Senhor está me confiando esse mundo de possibilidades? Para o quê? Eu preciso entender para o quê, porque se eu não entender o para o quê, eu vou ser consumido pela bênção que Deus está me dando. Irmão, entenda isso. Eu posso olhar para alguém hoje e não ver fruto nenhum. Eu posso olhar para um José, está preso, e ele era um escravo, depois se tornou um escravo preso. Eu posso olhar para ele e dizer: esse cara não tem fruto nenhum. Esse cara não tem nenhum resultado, não tem nenhuma conquista. O cara era administrador de uma casa, sem vergonha, rapaz. Deu em cima da outra mulher, foi preso. Daqui a pouco vão ceifar a vida dele. Isso é um fracassado. Só que da perspectiva dos céus, irmão, ele estava prosperando onde quer que ele esteja. Ele estava prosperando onde quer que ele estivesse, se fosse na casa de Potifar, se fosse na cadeia, porque quando você tem uma palavra, você frutifica onde quer que você esteja. E não são frutos apenas que os homens podem ver, mas frutos que Deus reconhece. O que te faz ser conhecido pelos céus não é o resultado da obra das tuas mãos, mas é o resultado da intenção do teu coração. É a tua motivação. É a tua motivação que move o coração de Deus. É por isso, irmão, que tem muita gente boa fazendo coisa ruim, tem muita gente ruim fazendo coisa boa. A motivação é o filtro maior. E aqui eu te ensino sobre obediência e submissão. Porque a obediência fala das tuas atitudes e a submissão fala do teu coração. Você pode obedecer. Você pode até ser obediente. Mas essa obediência, ela pode estar debaixo de um medo. A motivação não é a motivação de obedecer porque você ama. Tem gente que obedece porque tem medo de ir pro inferno. Tem gente que obedece porque tem medo de ser castigado. Tem gente que obedece porque tem medo das coisas darem ruim. Ele não obedece porque ama. Ele obedece porque tem medo. Ele obedece porque tem medo. Rapaz, eu lembro de uma época que eu tava... Quem sabe, irmão, brincado de madrugada, até de noite, jogando bola na rua, na época que era possível fazer isso. E a mãe da gente ia lá fora e falava: Glauberson, passa pra dentro. Ia meia hora depois, nada, e depois ela ia lá fora: Glauberson, passa pra dentro, e nada. Dava mais meia hora depois, ela saía lá e dizia assim, com a chinela na mão, a minha melhor amiga de infância, chamada Havaiana: ai, passa pra dentro, menino. E eu falei: não, mãe, não vou não. E ela disse: passa pra dentro, vai dar tudo certo. E eu: não, mãe, eu não quero passar pra dentro não. E ela dizia: passa pra dentro, menino, ligeiro, senão eu vou chamar teu pai. Aí eu tinha duas opções muito complicadas: ou eu passava correndo e tomava uma conversa amigável da Havaianas, ou eu esperava o meu pai vir, e aí podia ser pior. Eu passava correndo lá. Deixa de ser mal ouvido, menino. Quem é do Ceará sabe o que é isso. Deixa de ser desobediente. Eu não obedeci porque amava, não, irmão. Eu obedeci porque estava com medo da Havaiana. Eu obedeci porque estava com medo do couro. Eu obedeci por causa disso. Tem gente que obedece a Deus não porque Ele é, mas porque Ele é capaz de fazer. Tem gente que tem mais medo da justiça de Deus do que sentimento de amor por Ele. E quando eu falo da motivação do coração, eu falo de submissão, porque quando eu sou submisso, as minhas motivações movem as minhas atitudes. Você não está entendendo não, irmão? Quando eu falo de submissão, eu falo de um coração alinhado. E aí as minhas atitudes só vão refletir aquilo que o meu coração já carrega. Escuta. Quando eu falo de submissão, eu não falo que estou agindo porque eu estou com medo. Eu não obedeço porque tenho medo de ir para o inferno. Eu não obedeço porque tenho medo da justiça de Deus. Eu obedeço porque eu amo. Eu obedeço porque sei que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Eu obedeço porque sei que ele tem planos muito maiores para mim do que eu tenho para mim mesmo.
Eu obedeço porque sei que a vontade dele é muito maior, os pensamentos são muito maiores. Eu sei que aquilo que ele tem para mim é muito melhor. Ele me ama com amor constrangedor. Eu quero obedecê-lo. É uma disposição do meu coração. Isso é submissão. Porque é possível você obedecer com o coração sujo. As atitudes mostram aquilo que está externamente. A submissão mostra aquilo que está internamente. Você está entendendo isso? E quando nós falamos de partida, nós falamos de obediência. Porque tem horas que Deus vai te pedir para partir, irmão. E essa é a primeira etapa do teu propósito. Você estará inconformado com certas situações, inconformado com certas circunstâncias. E esse inconformismo não é revolta. Deus nunca te chamou para ser um revoltado, Ele sempre te chamou para ser um inconformado. E Ele diz, não vos conformeis com este mundo. Mas Ele fala que onde há inconformidade, onde eu sou inconformado com algo, eu estou sendo transformado por outro algo. O que é? Irmão, escute isso em nome de Jesus. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos. Transformai-vos. Não adianta você ser inconformado se você não for transformado. Porque se você for um inconformado sem transformação, você se torna um revoltado. É por isso que tem gente que se revolta dentro da igreja. Ele está inconformado, mas ele ainda não foi transformado. E o fato de ele estar inconformado com algo, quando ele não tem transformação, ele se apega mais naquilo que está faltando do que naquilo que pode se tornar. Aí sabe o que ele faz? Ele se torna um revoltado dentro da igreja. Porque ele está olhando mais para aquilo que está embaixo do que para aquilo que Deus está fazendo lá em cima. Então, irmão, quando ele fala de um inconformismo com aquilo que nós estamos vivendo hoje, ele fala de uma transformação. Você estará inconformado, mas sendo transformado, para que você não se revolte, não haja como um revoltado. E essa inconformidade vai te fazer partir de algum lugar. Vai te fazer sair de algum lugar. Salmo 138, no verso 8, a palavra fala o seguinte: o Senhor cumprirá. Eu declaro isso sobre você. Eu declaro isso sobre você. O Senhor cumprirá o seu propósito para comigo. Eu vou repetir. O Senhor cumprirá o seu propósito para comigo. Teu amor, Senhor, permanece para sempre. Não abandones as obras das tuas mãos. Irmão, eu oro em nome de Jesus, para que o propósito do Senhor se revele na sua vida. Que quando você esteja trabalhando, que quando você esteja conquistando, que quando você esteja planejando, que quando você esteja caminhando, você encontre um significado muito maior do que o resultado daquilo que você está construindo. Eu oro em nome de Jesus para que você receba um direcionamento muito maior do que aquilo que você pode imaginar. E você tenha coragem para partir. E aí, Deus vai começar a anotar as tuas partidas. Ele partiu de certos amigos, ele partiu de certas mesas, ele partiu de certos lugares. Oh, irmão, Deus está falando com gente aqui que já deveria ter partido de alguns lugares há muito tempo. Deus está falando com gente aqui que já deveria ter saído do lugar que está, mas não saiu porque ainda não recebeu o nome do lugar que ele tem que chegar. Mas deixa eu te falar, você não vai receber o nome do lugar que você vai chegar enquanto você não estiver no meio do caminho. Porque é no meio do caminho que Deus se revela para você. É no meio do caminho que Deus te ensina a depender. É no meio do caminho que Deus te mostra que milagres sustentam aqueles que vivem pela fé. Quer viver uma promessa? Saia do lugar que você está. Porque Deus conta as partidas, irmão. Ele não conta as chegadas, porque cada chegada é uma surpresa. E você estará lá. Como foi que você chegou aqui, fulano? Cara, não sei. Eu só sei que eu cheguei. Como foi que você acessou isso, cara? Não sei. Eu só sei que eu tô acessando. Como é que você conseguiu construir essa empresa sem nenhum conhecimento prévio? Eu não sei. Eu sei que o Espírito Santo sobre mim me capacitou para realizar algo que antes era impossível aos meus olhos. Como é que esse teu casamento, que estava a ponto de ser destruído, agora está em harmonia, está em amor? Eu não sei como é que aconteceu, mas eu sei que a graça de Deus, eu sei que o Espírito Santo de Deus, eu sei que o favor de Deus veio sobre mim.
E eu só vou saber contar os milagres, irmão. Eu não vou saber como eles aconteceram, eu só vou saber dizer que eles aconteceram. E eu profetizo em nome de Jesus sobre a tua vida, que você só vai aprender a falar que os milagres aconteceram, mas você não vai saber como, porque Deus não te conta como, Ele te conta quem. Quando o anjo chamou Maria e ele falou: Maria, você vai dar luz ao Salvador. E ela diz: mas como é que isso vai acontecer? Ele não disse como, irmão, ele disse quem? O Espírito Santo virá sobre você. Ô, irmão, eu oro em nome de Jesus, que Deus não te conte como, e nem precisa, sabe por quê? Porque a palavra nos garante, primeiramente, o caráter de Deus que fundamenta a nossa fé. O caráter de Deus que fundamenta a nossa fé. Não tente fundamentar a sua fé em apenas conhecer a Bíblia, porque tem muitos historiadores que conhecem a palavra e não tem nenhuma fé em Deus. A tua fé, ela vai ser fundamentada na revelação que você tem no caráter de Deus, através da palavra. A palavra revela o caráter de Deus, a palavra revela quem Deus é. A palavra revela Cristo, a palavra revela o Espírito Santo. E aí a tua fé vai sendo edificada porque você vai conhecendo mais quem Ele é. E você vai percebendo que Ele nunca mudou. Ele era, Ele é. Vamos comigo, irmão. E Ele há de vir. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. As palavras do Senhor permanecem. Tudo que foi criado, Ele criou dizendo. E disse Deus. E disse Deus. E disse Deus. Porque quando Deus diz, irmão, até aquilo que não tem obra-prima para acontecer, acontece, porque a palavra dele é a obra-prima que cria todas as coisas, irmão. Entenda isso em nome de Jesus. E ele está dizendo: sai do teu lugar. Sai desse lugar que você está preso por muito tempo. Sai desse lugar de angústia que você está preso por muito tempo. Sai desse lugar de falta de perdão que você está preso por muito tempo. Irmão, um grande propósito começa com uma grande partida. E às vezes você tem que partir desse cativeiro de mágoas que você está carregando por muito tempo. Às vezes você tem que partir desse cativeiro de dúvidas que você está carregando por muito tempo, que você está preso por muito tempo. Essas mesas que talvez passou da hora, irmão, de você sair de cada uma delas. Uma grande partida. Deus está contando as partidas, irmão. Deus está contando as partidas enquanto você vai contar os milagres. Oh, aleluia. A gente tá só começando, irmão. É a primeira live. Aí às vezes eu fico pensando como Deus é bom. Como Deus é maravilhoso. Para me contar não aquilo que eu gostaria de saber, mas para me contar quem Ele é. Porque mais importante do que as informações que eu quero saber é a revelação de quem Ele é para mim. Irmão, acho que a minha mãe mora a uns 2.500 quilômetros de distância. Eu acho que essa é a distância entre aqui e Fortaleza. Deve ser mais ou menos isso. Mas eu sei que se eu pedir ajuda, se eu pedir socorro, irmão, ela vem de lá pra cá, nem que seja de Jabuti, mas ela chega aqui. Nem que seja de a pé, mas ela chega aqui. Sabe por que eu te dou essa garantia? Porque eu conheço a minha mãe. E eu sei que ela seria capaz de dar a vida por mim. Eu sei que tem mães que estão nos assistindo aqui. E você sabe que você seria capaz de dar a vida pelos seus filhos. É verdade? Pois bem. Se nós que somos maus somos capazes de dar a vida por aqueles que nós amamos, que dirá o nosso Deus que está nos céus, que é muito mais perfeito do que nós. A questão é que quando você conhece, você confia. E é quando você confia que você é capaz de partir. Tem gente que às vezes se pergunta: pastor, e aí? Eu sou muito velho. Pastor, eu tenho idade muito avançada. Falei isso para Abraão, que recebeu uma promessa na velhice. Pastor, mas eu sou muito novo, eu sou inexperiente. Fale isso para o rei Josias. Teve o reinado com 8 anos. Pastor, mas eu não tenho habilidades. Fale isso para Gideão, que foi encontrado malhando trigo no lagar, que nem é lugar de malhar trigo.
O lugar de malhar trigo se chama eira. Pastor, mas eu sou inadequado. Fale isso para Davi, que como pastor foi escolhido para ser rei. E Deus o colocou no palácio como servo. Irmão, isso é lindo demais. É lindo como Deus faz as coisas, é lindo como Deus nos move de lugar, é lindo como Deus nos tira de forma intencional de determinados lugares para que nós comecemos a pensar diferente, a agir diferente, a enxergar as coisas diferentes. Quando Jesus estava em meio aos discípulos, ele estava olhando para aquelas pessoas que diante da cultura da época eram pessoas ímpias. Eram pessoas que eles se esquivavam da cidade para não ter que passar no meio. Davam uma volta maior. Deus olhava para eles e chamava eles de campos. Olha, os campos estão ali, verdes, prontos para a colheita. Jesus estava mudando a perspectiva deles quando estava com Filipe. Olhou para a multidão e falou: Filipe, eu quero alimentar aquela multidão inteirinha. E aí? Jesus, nem 200 denários seria suficiente. Mas Jesus sabia que faria um milagre. Por que ele perguntou? Porque ele estava nos revelando e revelando também para Filipe que podemos ter a mesma situação, podemos ter o mesmo olhar, mas ter uma perspectiva completamente diferente. Eu olho para a impossibilidade e começo a contar para que as coisas deem certo. Jesus olha para a impossibilidade e começa a declarar milagres para que as coisas deem certo. São perspectivas, formas de ver diferente. Irmão, você não tem a mesma forma de ver como você tinha quando era mais novo. A maturidade te fez enxergar as pessoas, a maturidade te fez ver as coisas de forma diferente. E é isso que Deus quer para a nossa vida. Ele quer nos tirar de determinados ambientes. Ele quer nos fazer partir. Para que nós possamos enxergar coisas que nós não estamos enxergando. É por isso que às vezes é bom você receber o conselho de quem está fora da situação, porque essa pessoa às vezes vê de um ângulo que você não está vendo por estar dentro. Não é verdade isso? Às vezes a opinião de alguém que está fora esclarece muita coisa, porque essa pessoa está enxergando aquilo que eu não estou conseguindo ver. Irmão, isso é tão verdade que quando Deus dá a promessa para Abraão, Sara, com a brilhante ideia, resolve ter o filho de uma escrava, mas essa cultura de ter o filho da escrava quando a senhora da casa não era capaz de gerar esse filho, não vinha do Senhor. Essa cultura vinha, essa forma de pensar vinha da cultura da Mesopotâmia na época. Não era deles. Não era de Jesus, não era de Deus, era dessa velha cultura que eles carregavam. Mas, irmão, para se tornar uma bênção, você tem que sair do lugar que você está, irmão. Lugar de inércia, lugar de omissão. O maior erro de Adão não foi comer do fruto, irmão. Foi ser omisso. Porque foi a omissão dele que o fez comer do fruto. Já parou para pensar isso? A omissão de Adão o fez pecar. Se ele não fosse omisso... Que isso, mulher? Tá doida? Não pode comer isso aí não, rapaz. Deus disse que nós podemos comer tudo. Tu tá comendo isso aí, maluca. Larga isso. Rapaz, mandava pra vala. Ele e a cobra. Mas a omissão de ver as coisas erradas e não se posicionar o fez pecar. Irmão, toda omissão é uma escolha. Toda omissão é um posicionamento. E a palavra nos ensina que nós devemos dizer sim, sim, não, não. O que passa disso, a gente sabe de quem que é. Sim, sim, não, não. Por que ele fala sim, sim, não, não? Porque o sim e o não são amplamente ungidos. Até para viver um propósito, a gente vai falar sobre isso amanhã. Até para ver um propósito, você tem que saber falar sim, tem que saber falar não. Mas a omissão de Adão o fez cair. A omissão de Adão, de olhar e não se posicionar, de olhar e não manifestar, de olhar e não se colocar nesse lugar que Deus o havia dado, um lugar de governo.
Ele se colocou no lugar de ser governado. Ele se colocou no lugar que nunca deveria ter se colocado. Guarde isso. Antes de um grande propósito, sempre virá uma grande partida. Antes de uma grande jornada, sempre virá uma grande partida. Queridos, eu oro em nome de Jesus para que Deus te dê força, te dê coragem, te dê ousadia para sair dos lugares que você está, que já deveria ter saído há muito tempo. Sair desse lugar de amargura, sair desse lugar de falta de perdão, sair desse lugar de omissão, sair desse lugar de indiferença, sair desse lugar. Pastor, eu vou para onde? Irmão, primeiro sai em nome de Jesus. Primeiro se move. Sai do teu lugar. Você vai perceber que nenhuma das pessoas que Deus escolheu, elas estavam paradas. Moisés foi escolhido, encontrado pelo Senhor no deserto, estava pastoreando. Davi estava pastoreando. Eliseu na junta de bois. Gideão malhando trigo no lagar. Todos esses homens estavam se movendo. Irmão, se nós não somos capazes de nos movermos, nós dificilmente viveremos um grande propósito na nossa vida. E eu oro em nome de Jesus para que vocês tenham ousadia, essa inconformidade pela transformação do Senhor na vida de vocês, que vocês estejam inconformados, sendo transformados pela palavra do Senhor, e que os faça se mover. Pastor, e o que é que vem depois? Irmão, se move. Porque quando você vai pisando, Deus vai colocando o chão. Quando você vai subindo para sacrificar, o anjo está do outro lado subindo com sacrifício para você, irmão. Alguns teólogos dizem que Abraão sacrificou seu filho Isaque, não no altar das mãos, mas no altar dos corações, do seu coração. Isso é muito verdade, porque naquele momento ele entregou o Isaque para Deus e ele deixou algo muito bem claro. Eu creio mais no Deus de milagres do que nos milagres propriamente ditos. Tem muita gente que está se perdendo nisso no meio do caminho, sabia? Tem muita gente que corre atrás do milagre, mas esquece daquele que realiza os milagres. Nunca se esqueça que muitos foram aqueles que viram a terra. Aliás, muitos foram aqueles que viram milagres no deserto, mas nem todos viram a promessa. Então, ver o milagre não te garante ver a terra prometida. Oh, irmão. Eu oro em nome de Jesus, queridos. Deus está movendo pessoas de lugar nessa noite. Deus está movendo pessoas de lugar. Eu quero orar por você, irmão, que quer sair desse lugar. Que a palavra está gerando uma inconformidade dentro do teu coração. Porque você está sendo transformado. E você estará na roda de amigos e eles vão conversar as mesmas coisas que talvez é interessante para você. Mas, nossa, isso aqui está tão ruim. Não é um assunto tão legal. E você vai estar no trabalho fazendo coisas erradas. Não tá legal. Não tá legal. Alguma coisa está fora do lugar. E Deus vai começando a trabalhar no teu dia a dia, mudando comportamentos, formas de falar, formas de pensar, porque você se tornou um inconformado, mas transformado pela palavra do Senhor. Oh, aleluia, irmão. Meu Deus do céu. Deixa eu abençoar você, irmão. Deixa eu orar por você. Deixa eu liberar uma palavra sobre a tua vida em nome de Jesus nessa noite. Eu vou te deixar descansar, irmão. A semana está só começando. Mas eu sei que quando a palavra do Senhor vem, ela vem para trazer esperança, trazer um renovo, trazer um direcionamento, trazer uma provisão. E eu creio, irmão, que muitos de vocês terão uma semana completamente atípica, porque estarão recebendo essas 3 palavras. Nós estamos falando da partida ainda, irmão. Tem mais. Tem mais. Ah, Espírito Santo de Deus. Move, Senhor, sobre cada um nessa noite. Alcança os corações, Pai. Em nome de Jesus, alcança, Senhor, os corações.
Alcança o coração daquele que está cansado, alcança o coração daquele que está sem esperanças, alcança, Senhor, o coração daquele que está preso por muito tempo em angústias, em mágoas. Espírito Santo de Deus, eu creio que existe um significado muito maior nas nossas conquistas. Eu creio que existe um significado muito maior nas nossas buscas desesperadoras. Existe um propósito maior nas nossas vidas, que vai além daquilo que nós podemos construir, mas alcança aquilo que nós estamos nos tornando. Pai, eu oro que cada um dos meus irmãos entenda sobre o propósito. Eu oro, Pai, para que eles tenham coragem de partir. Eu oro para que eles tenham coragem de se mover. Ah, Deus. Quebranta os corações nessa noite, Senhor. Despedaça todo o jugo. Transforma o coração de pedra em coração de carne. Renova a mente, renova, Senhor, as forças. Pai, a semana está só começando, mas eu já quero declarar sobre a vida de cada um dos meus irmãos que estão aqui. Uma semana mais que abençoada, uma semana repleta do Espírito Santo, uma semana repleta de milagres, uma semana repleta de portas abertas. Pai, eu oro que os planos do inimigo sejam frustrados. Que os levantes do inferno não tenham sucesso. Pai, eu declaro em nome de Jesus sabedoria em abundância, para que eles entendam as etapas, as temporadas, para que eles entendam que tudo tem um tempo certo, que o Senhor respeita o tempo, por mais que esteja fora dele. Pai, eu oro que eles tenham o discernimento para tomarem decisões com sabedoria, para que eles saibam esperar, para que eles não se precipitem, mas que eles esperem com paciência. Aleluia, Espírito Santo. Que eles não esperem de qualquer jeito, mas que esperem com paciência, expectativa no Senhor. Esperem com essa convicção no coração de que grandes coisas o Senhor fará. Grandes coisas o Senhor fará. Ah, Deus, por mais que eles não estejam vendo, mas que eles permaneçam crendo. Por mais que eles não estejam enxergando, mas que eles continuem caminhando. Porque o Senhor os fez se mover. O Senhor os está enviando cada um. O Senhor está enviando cada um para um lugar de propósito, um lugar de realizações, de frutificações, não apenas diante dos homens, mas diante dos anjos, dos querubins, diante dos céus, frutos eternos que permanecem, deixando um legado. Ah, Deus, enche, Senhor, os nossos corações. Enche os corações de cada um dos que estão aqui nos acompanhando, Pai. Transborda sobre eles. Transborda o teu favor, a tua graça. Transborda sobre eles, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Faz com que eles cresçam em abundância. Obrigado, Senhor, por mais um momento. Mais uma das tuas visitações. Alcança, Senhor, cada casa, cada lar, trazendo a provisão que cada um precisa. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Lindos, esse foi o nosso primeiro encontro. Eu tenho mais 2 palavras para te abençoar. Tenho mais 2 palavras para edificar a sua vida. E eu espero te encontrar amanhã, às 22 horas. Eu espero te encontrar amanhã, às 22 horas, que eu quero compartilhar com você a continuação dessa palavra. Tá bom? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Tenha uma semana maravilhosa, em nome de Jesus. Lindos. Que Deus esteja com vocês. Forte abraço.